Ora, bom dia, meus amigos. Mais uma vez, vamos falar da Mena Mortágua ter sido detida ou não detida. Foi detida, como é evidente. Foi detida por Israel, e muito bem, porque é doida. Eu estou-vos farto de insistir que ela pretende, a Mena Mortágua só lhe faltava ser negra para ser o pleno das vítimas da história dos dias de hoje. Ou seja, ela aproveita-se de ser mulher, aproveita-se de ser lésbica e aproveita-se de ser a favor da Palestina para ter superpoderes. Porque o feminismo, feminazismo nos dias de hoje, e o registro LGBT, TTSP nos dias de hoje, tudo tem superpoderes, acham que podem fazer tudo o que quiserem, sem consequências jurídico-penais ou morais, porque foram, coitadinhos, oprimidos dentro da história da humanidade. Como tal, agora só têm que oprimir quem os oprimiu. Israel é um dos países mais pró-LGBT no mundo inteiro. Mas não foi na conversa, como é evidente. Oh filha, no momento que estás a minha pena é ela não ser detida pelo Hamas, que tanto defende, não é? Pois, isso é que era, não é, amigo Dr. César? Isso é que era, não é? Foi detida por Israel, vai ser bem tratada e obviamente vai ser tratada de acordo com o Estado de Direito. Se fosse detida pelo Hamas, pois era outra conversa. Obviamente seria violada e morta, porque é o que aquelas bestas fazem, e estas raparigas são umas tontas que parecem doentes psiquiátricas com estas coisas, porque estão a defender assassinos, terroristas que põem bebés dentro de micro-ondas e fogões, como o Hamas fez a dia 7 de outubro. Existe crime e existe depois dinâmicas várias do que a Hannah Arendt chamava a banalidade do mal. O Hamas é como as bestas do Sr. Adolfo nos campos de concentração de Auschwitz, Buchenwald, Dachau e por aí adiante. É a banalidade do mal. São umas bestas de assassinos, violadores, que, tal como os maluquinhos das redes sociais, não têm limites, a não ser quando apanham um pior que eles. Pronto, aí abrem os olhos, normalmente já é tarde demais. Por isso, não tenho mais nada a dizer em relação à Mena Mortágua. Eu só venho aqui muitas vezes para vos dar matéria. Quer dizer, é ridículo como é que os senhores acham que a esquerda Calcina Leitão é parecida com isto, e o Pedro de Santos, e o Chanchinho, que nem sabe os nomes dos candidatos às autarquias, foi lá para a Amadora e trocou o nome do candidato do PS à autarquia da Amadora, e o Fernando chega lá embaixo no Algarve, né? O Ricardo hoje para gozar com o pessoal das autarquias, não sabem os nomes dos autarcas, não sabem os nomes, os líderes partidários, têm alcunhas, parece os mitras da Amadora, bem, da Cova do Moro. Quer dizer, hoje Evelina, eu sei que, pronto, acha que o Ricardo Pereira é um bocadinho coisa, mas o Ricardo Pereira está sempre a dizer a verdade acerca dos políticos dos dias de hoje, como é típico do humorista. Não o vejo com toque nenhum de movimento woke. Não vejo mesmo. A pessoa dele, a postura pública, não vejo mesmo nada. A Joana Marques, sim, por causa do feminismo, que as gordas têm margem de manobra na sociedade. Não tem margem de manobra nenhuma. Uma gorda é sempre uma mulher absolutamente desprezível, não é? Como é evidente. Só em Portugal ou num país contaminado por woke é que uma gorda ou um gordo chega ao poder. Quer dizer, a estética é ética, não é? Wittgenstein e a paideia. O secretário de guerra, Exet, que eu estou sempre agora a falar, até mudou os critérios de avaliação para as Forças Armadas, os critérios masculinos. Se tiverem, já que querem ser homens, muitas mulheres querem ser homens, são peludas, são tatuadas, põem os piercings na rata, para serem como os homens, não é? E os TTSPs levam no olho todos os dias, para ser como os homens. Os homens fornicam tudo o que mexe e respira, e são todos machões, paludos, músculos, isto, aquilo e aquilo outro. As mulheres e os TTSPs, para serem iguais, o que é que fazem? Os TTSPs levam no orelho todos os dias, elas levam no bacalhau seco, depois fica a cheirar a podre de tanta rodagem,
todos os dias, e piercings na rata e peludas que nem umas orquídeas e macacas, querem ser como os homens. O secretário do pior que a gente tem, na promiscuidade e na virilidade estética. Se isto não é psiquiatria, eu vou ali já bem, não é? O que é que o secretário da guerra, Peter Exect, fez? Então, já que querem ser como os homens, para virem para a tropa aqui nos Estados Unidos, têm que cumprir os critérios de seleção dos homens. Farta-me de rir. Ou seja, agora se forem mulheres, o critério para fazer flexões já não são 15 flexões para um homem e 7 flexões para uma mulher, agora são 15 flexões para os dois. Se não querem ser homens, então agora têm que competir com os homens na mesma medida, não é os pelos e o fornicanço no orelhudo e no bacalhau seco, não. É as competências físicas e competências intelectuais, como eu estou sempre a insistir. Querem competir comigo? Compitam nas minhas competências físicas, nas minhas competências intelectuais. Não, o que eles fazem é vir por trás, na sombra, dão-nos uma facada no pescoço, pelas costas, claro, e assim é que eles competem com os senhores. Eles competem com os senhores sempre na base da covardia e sempre na base da psiquiatria. Nunca na base da competência física e intelectual. A competência deles é competência psiquiátrica e competência criminal. É gente completamente desprezível. Por isso, muito bem, o secretário de guerra norte-americano disse, já que querem ser como nós, toma lá que já almoçaste, agora tens que fazer o mesmo reflexões. Aliás, vou começar a fazer isso no Karate. Gosto muito. Ele não é o secretário da defesa nos Estados Unidos, é o secretário da guerra, o Trump mudou o nome. É o equivalente ao nosso ministro da defesa. Um tipo com muita classe, gosto muito dele. E estudou em Princeton e em Harvard, não é parvo nenhum, e chegou major no exército, não é? Esteve no Afeganistão, esteve no Iraque, foi estrela de bronze, foi um espetáculo, um grande... É o mais jovem secretário da defesa da guerra nos dias de hoje, depois do Rumsfeld. O Rumsfeld gostava muito do Portas por causa disso, porque o Portas foi ministro da defesa muito cedo, muito jovem, e o Rumsfeld, a primeira vez que foi ministro de secretário de defesa, e que é o nosso ministro da defesa, também era muito jovem. Aliás, lá no gabinete do Portas, a única coisa que havia era a fotografia do Rumsfeld com o Portas e a fotografia do Papa João Paulo II. O Portas é muito católico. Enfim, eu não gosto de nada. Eu percebo que o Ocidente tenha que se agarrar na religião para legitimar os valores conservadores. Porque o povo, como é estúpido até à medula, eu percebo que filosofia e matemática também é velha, não é? Mas, pois, não se pode ter Aristóteles desta vida, não é? Pois não dá. Não dá. É a vida. Vamos para a matéria. Sábado vou fazer a live, Dr. David, começamos com Aristóteles, a política de Aristóteles, depois vamos um bocadinho para a minha tese de doutoramento em filosofia para explicarmos o Husserl, vamos ler do início, porque o Husserl é muito difícil, e aquilo está mastigado, mas mesmo assim vão soar, e depois o Sartre, para os senhores perceberem mais o que é a ontologia fenomenológica, da moderna fenomenologia hermenêutica do século XX, porque é que o Papa João Paulo II se doutorou em fenomenologia, por exemplo, Max Scheler, porque é que o professor Mitar Ribeiro gosta tanto da sociologia de Max Weber, que também é fenomenologia, porque é que eu próprio me doutorei em fenomenologia hermenêutica, filosofia do conhecimento e epistemologia é a minha área, como sabem. Se a área mais difícil na filosofia, eu também não sou tão eco como as pessoas dizem às vezes, quer dizer, as áreas da filosofia é a estética, a filosofia do conhecimento e epistemologia, que é a minha área de doutoramento, filosofia moral e política, história da filosofia, lógica e filosofia da linguagem, ontologia e filosofia da natureza. Estas são as áreas maior da filosofia. As especialidades de doutoramento são a estética, filosofia do conhecimento e epistemologia, filosofia moral e política, história da filosofia, lógica e filosofia da linguagem, ontologia e filosofia da natureza. Dir-me-ão, natureza no sentido metafísico do termo. Quais é que são as mais difíceis?
Pois. Sem dúvida que os filósofos mais complexos estão na minha área, filosofia do conhecimento e epistemologia, sim. Os Kant, os Husserl e os Heidegger está tudo na minha, o Sartre está tudo na minha área, sim. A lógica e a filosofia da linguagem é onde está o Wittgenstein. Quer dizer, e o Cassirer, e o Carnap, e o Bertrand Russell, mas é uma área nova, começou com o Frege, a filosofia analítica, a lógica e a filosofia da linguagem é produto da filosofia analítica por completo, é uma área recente, no século XX. A filosofia do conhecimento e a epistemologia é a que vem do Aristóteles, até hoje. A filosofia moral e política já é mais recente, é o Maquiavel, é o Hobbes, é o Rousseau, é o Rawls, é essa gente. História e filosofia são os autores todos, mas de um ponto de vista histórico e descritivo. A ontologia também é metafísica no sentido mais clássico do termo, e também os medievais, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Anselmo, São Boaventura, por aí adiante. A estética é Merleau-Ponty, por exemplo, é a percepção, a fenomenologia mais do sentido artístico e estético, o Merleau-Ponty o mais brilhante deles todos. Por isso, obviamente, que a minha área realmente é a área mais difícil, é a mais complexa porque tem os autores mais complexos, mas não creio que seja a melhor. É mais difícil porque tem os autores mais difíceis, porque são os autores mais difíceis desde o princípio, desde Aristóteles. Por isso, Dr. David, se fizer o favor, Sartre talvez seja uma boa leitura para eles. Eu preferi o Heidegger e o Husserl diretamente, mas acho que os seus vão... Enfim, vamos para a matéria. É o mundo que temos. Temos a opção entre as menas mortáguas e as gordas. Nada contra as gordas, mas se são gordas porque querem, é como o Pete Exit. Pois então o lado monetário e o lado da competição com os homens estão tramadas. Como aos gordos também. Comigo, pois, não venham cá a falar de códigos penais maravilhas e de legislações maravilhas quando querem comer, beber e fornicar. Desculpa lá. Tem que se aprovar a mal que se pratica, não é? A hipocrisia da extrema esquerda e da extrema direita, foda-se. Peço imenso desculpa, não se pode falar assim. Pois. O Dr. David, como sempre, com a sua simpatia habitual, ficámos na nota 564, há bocado estava no outro telemóvel, Dr. David. Estava um bocadinho perdido. Página 231. O meu meio Gonçalo Almeida Ribeiro saiu do Tribunal Constitucional, mas tinha que sair, porque o mandato já tinha passado os 9 anos, já estava nos 10, né? Ele tinha que sair, era tempo, o juiz Conselheiro Teles Pereira também. Não há problema nenhum com o do Tribunal Constitucional em relação ao meu confrado Gonçalo Almeida Ribeiro, nenhum problema. É o Benfica, diz o amigo Zé Luís. É possível, não sei. Eu é mais das gajas. Se ele é mais Benfica, está bem. É isso, como hoje Zé Luís. É as gajas. Vamos para a tese de doutoramento, a minha. Por isso, vamos abrir. Ora, tínhamos ficado há pouco, como sabem, na nota de rodapé muito grande do professor Figueiredo Dias. Fiquei no princípio e vou agora acabar de lê-la. Esta é a minha tese de doutoramento em Direito Penal, a versão em portuguesa, que é a que eu mais gosto. Tínhamos ficado na nota do Dr. David, nota 565, a citação do professor Figueiredo Dias. Vou acabar de lê-la e provavelmente não digo mais nada. Como se lê do autor, é na medida da desconformação entre o desvalor... Autor Figueiredo Dias, não é? A medida da desconformação entre o desvalor da personalidade do agente e o valor da personalidade jurídico-penalmente conformada que constitui a medida da censura pessoal que lhe deve ser feita, diz o professor Figueiredo Dias em livro. Liberdade de Culpa de Direito Penal, primeira edição 1976, é aqui, neste livro, justamente em 76, quando a Constituição foi aprovada, quando havia aquele problema todo pós-PREC e tudo ao cubo, Conselho da Revolução, aquela confusão toda dos governos constitucionais, como é evidente, o professor Figueiredo Dias estava a escrever a dogmática para que o Código Penal, que ainda estava no prelo, não é? Quando passasse a letra da lei, o que foi em 82, ou seja, 6 anos depois, já estava feito. Parte geral em 63, parte especial em 66, pelo professor Eduardo Correia. Mas o professor Eduardo Correia foi saneado, foi para o Brasil, porque era homem do regime, supostamente. Quem ficou a acabar o Código Penal e a preparar aquilo para a letra da lei foi o professor Figueiredo Dias. Estão a ver?
E em 76, neste livro, Liberdade de Culpa e Direito Penal, foi onde ele estabeleceu a sua definição da concepção normativa da culpa jurídica ou penal. Um ano depois de eu nascer. Vejam bem, o desplante de pessoas que, como eu, vão ensinar alguma coisa ao professor Figueiredo Dias que se faz isto antes de eu ser nascido, já tenho 50 anos. É Juventude 2. Página 206. Idem, ou seja, o mesmo autor, o problema da consciência do ilicitude em direito penal, tese de doutoramento do professor Figueiredo Dias, em 69, 1995, página 259, como critérios essenciais, agora acrescento eu, como critérios essenciais da própria determinação da medida da pena, a medida da pena é a medida da culpa, toda a construção se funda na atitude pessoal juridicamente desvaliosa que no facto se exprime, sendo deste modo o juízo de imputação a título de culpa jurídica ou penal a refletir no quantum da pena, um material e suficientemente fundado juízo de censurabilidade. Assim se permitendo permitir, do mesmo modo, uma adequada distinção material, concreta, entre a ilicitude e a culpa. Eu concordo com o professor Figueiredo Dias, como já se percebeu, não é? Se eu discordo do professor Echeque, não concordo com o professor Figueiredo Dias, que discorda com o professor Echeque. Eu não sou capaz de discordar do professor Echeque. Não sou capaz. Quando a pessoa Costa Andrade foi à televisão, até por telefone, os juristas todos estavam lá, a ousadia de discordar do professor Costa Andrade. Só, eu nunca tinha visto, só nas minhas lives eu que vi. Só uma pessoa, enfim, e tocada por Deus, é que consegue falar dos catedráticos que fazem 50, 60, 70 anos de vida disto, da maneira que viram, quer dizer, pronto, mas são pessoas geniais, com 25 mil prémios Nobel, por isso como tal a gente tem que fregar a espinha. Eu, nunca tinha visto, eu não acho que a Henri Curie seja um gênio comparativamente com Aristóteles ou com o Kant. Bem, também não foi colocado nesse patamar, foi colocado no patamar do Miguel Ângelo e do Freud, mas enfim. Não é, mas comparativamente comigo dá-me 20 milhões a zero, não é? Porque a Maria Curie foi um gênio, prémio Nobel da Física e da Química, espetacular. Não é um Freud, nem um Miguel Ângelo, nem um Kant. Mas comparativamente connosco, com as pessoas normais, Jesus, não é? As pessoas que eu vi nas minhas lives a falar de génios como o professor Roxine, pois, enfim, posição em água beta, cada um toma o que quer, não é? Eu tenho o ego, mas quer dizer, eu vou muito baixinho com estes senhores. Eu nunca tinha visto falar-se nem do professor Roxine, nem do Heidegger, nem do Freud, da maneira que vi em toda a minha vida. E isto diz tudo acerca das redes sociais. O pessoal que tem voz nas redes sociais, pois, mas isso no dia-a-dia, as pessoas olham para ele, mas quem é o senhor, pá? Onde é que tem o seu doutoramento? Não tenho. Então, mas se calhar é capaz de não ser uma boa ideia estar a debater com pessoas catedráticos que fazem disso vida, não é? Mas eu li muito. Sim, eu também forniquei muito, mas isso não faz de mim prémio Nobel do fornicanço. Está bem? Não se pode dizer estas coisas. Continuando. Assim se pretendendo permitir, do mesmo modo, uma adequada distinção material entre ilicitude e culpa, fundada a primeira, a ilicitude, na sensibilidade ao facto referida e especificada mediante a consideração da intensidade do dolo ou da negligência no fato revelado. E a segunda, a atitude pessoal nele atualizada pelo agente, compreendida através dos tipos de culpa doloso e negligente dos seus pressupostos, como sempre são pressupostos, nunca critérios próprios, que se não confundem ou esgotam com os dois primeiros tomados como elementos subjetivos do tipo. Dr. David, fiquei na nota a meio, nota 565, fiquei a meio, depois de subjetivos do tipo, conferir Figueiredo Dias, fiquei aqui, está a ver? Fica a meio, elementos subjetivos do tipo, conferir Figueiredo Dias, nota 565, página 232, Dr. David, se fizer o favor. Então, Dr. David, pois, senão estava sempre perdido aqui, tanto livro, pois. Sim, vamos
Para o Kant, ficamos Crítica da Razão Pura, página 6, começar a última frase. Outros, por exemplo, Doutor David é um espetáculo. Ok, vamos lá. Eu gostava muito de ler o Kant nas lives, mas o pessoal... O Sartre acho que é mais acessível. Bem, eu sei que é mais acessível. Mas... o Kant acho que o pessoal desmaiava mesmo ao final de 2 minutos. É o único autor a articular a física com a filosofia. Não há mais nenhum. Bem, o Aristóteles faz isso, mas o Aristóteles é diferente. O Aristóteles divide. Quando é física, quando é matemática, e quando é ética, estão a ver? O Kant mistura as duas. Espetacular. Espetacular. Está no nível 2, de gênio. No nível 1 temos o Aristóteles, temos o Arquimedes, esse pessoal mesmo, que sem eles a civilização não existia. Também o Aristóteles. E então, aqui o tio Kant, página 6, no final, onde é que nós estamos? Exatamente, muito obrigado. Crítica da Razão Pura, Kritik, Reinen, Vernunft, Kant, um dos maiores génios da humanidade, só superado por Aristóteles e Arquimedes e companhia. Muito poucos, são muito poucos os que passam o Kant, muito poucos. Outros, por exemplo, Hamann, apontaram-me ao Kant como o Hume prussiano, porque o David Hume, como diz o Bertrand Russell, é o Beck Sansida, é espetacular, além de Hume é uma coisa espetacular. E depois das recenções de Garvey e de Feder, foi a doutrina exposta na Crítica da Razão Pura, identificada com o idealismo subjetivo de Berkeley, o tal que é o esse princípio, ser a ser percebido, é o Berkeley, que o Sartre gosta muito. Kant, coitado, não ficou satisfeito com a recepção do seu livro, claro, ninguém percebeu. Se nos prolegómenos a toda a metafísica futura que se queira apresentar como ciência, isto é o meu título, nas minhas 3 teses juntas no volume que eu fiz, o título é Prolegómenos a toda a metafísica futura que se queira apresentar como ciência, eu coloco prolegómenos, não vou dizer o título, eu modifico um bocado o título do Kant para as minhas coisas, mas é baseado neste título. Senão os maluquinhos também vão fazer plágio de tudo, já que, enfim, estou em tudo o que tocam. Também só faltava essa, não é? 1783, vazados nos moldes de filosofia popular da época, pretende apresentar uma iniciação ao seu pensamento na segunda edição da crítica. 1787, suprime, acrescenta, encurta, altera com a finalidade de melhor esclarecer a sua doutrina. Claro, coitados, ninguém percebia. São ampliadas a introdução e algumas passagens da estética transcendental. Estão a ver aqui a estética como disciplina filosófica, mas no sentido do kantiano é uma coisa fabulosa. Refunde totalmente a dedução dos conceitos puros do entendimento, e que é uma categoria da física teórica do Newton, e parcialmente o capítulo da distinção de todos os objetos em geral em fenómenos e números, que o Hegel pega nisto que nem um leão, não é? Que é posterior a Kant, Hegel. Na Analítica dos Princípios, Filosofia do Espírito de 1807, na Analítica dos Princípios acrescenta-se a refutação do idealismo e a observação geral sobre o sistema dos princípios. É refundido e encurtado o capítulo relativo aos paralogismos da razão pura, que ainda há pouco tempo falámos, na live, que um paralogismo é um erro involuntário, é uma falácia não intencional. Um sofisma é um erro voluntário, é uma falácia intencional. Ficamos aqui, Dr. David, paralogismo da razão pura, na página 7 do Kant. Ficamos nos paralogismos da razão pura. Matéria, e depois chega, está bem? Porque, não estou para ficar seco. Eu se falo 2 horas, fico mesmo seco, porque há muita umidade. Por isso é que eu falo 4 horas, eu gostaria de beber 4 litros nas lives, porque estão mesmo secos, estão a ver?
o Charlie Kirk naquela dinâmica norte-americana, estava sempre lá com os chazinhos e com os melos, não sei mais o que, fica sem quadras focais, não é? Doutrina geral do crime do professor Figueiredo Dias, direito penal. Estamos no parágrafo 2, falámos dos tribunais penais internacionais, como sabem, o que significa que o direito penal já não é, no momento presente, monopólio de legislação e da jurisdição dos Estados. Assim se compreende que começa a assistir-se a tentativas de domínio dogmático deste novo direito penal, de que constitui uma das primeiras e claras manifestações Caiambos, um grande autor que eu conheço muito bem, e o professor Dr. Alexandre Ferreira também, a Dogmática do Direito Penal, em 2002, tradução parcial em espanhol de Ezequiel Mallarino, 2004. De resto, a Lei nº 31 de 2004, de 22/7, veio justamente adaptar a legislação penal portuguesa ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Se Salazar fosse vivo, tinha ido lá bater com os costados, como é evidente, tipificando as condutas que constituem crimes de violação do direito internacional humanitário e Marcelo Caetano também. O parágrafo 3, o TPIJ é o Tribunal Penal Internacional ad hoc para a antiga Jugoslávia, e o TPIR, que é o Tribunal Penal Internacional para o Ruanda, foram criados, respectivamente, pelas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas 827, que é quem manda no mundo, não são os maluquinhos. O Conselho de Segurança das Nações Unidas tem 5 membros permanentes: quem venceu a Segunda Guerra Mundial, 39-45, e a China, devido à sua importância geopolítica, claro, e potência nuclear, ou seja, Inglaterra, França, Rússia e Estados Unidos, os 4 vencedores da Segunda Guerra Mundial, e todos os problemas derivam daí, do pós-guerra. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, os maluquinhos que perderam estão a querer ganhar. Boa sorte. As palestinas desta vida, os anormais desta vida, não é? Depois, a China, claro, pela sua importância geopolítica de ser quem é, não é? É o 5º membro do Conselho de Segurança Permanente das Nações Unidas. Há 15, no seu todo, 5 são permanentes, os outros 10 não são permanentes. Portugal vai ser agora, está-se a candidatar, como disse o professor Marcelo no discurso, para ser membro do Conselho de Segurança não permanente. 2026, acho eu, não é? 827, 1993 e 955, 1994, com vista à punição dos crimes de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos naqueles territórios nos primeiros anos da década de 90. E os seus estatutos contêm uma delimitação típica das condutas que, integrando crimes contra o direito internacional, delicta iuris caem sob a sua jurisdição, que é também limitada. Ratione temporis e ratione loci. Não é italiano, é latim, é? Ficamos aqui. Vamos para o parágrafo 4, que o professor Figueiredo Dias fala do Estatuto de Roma, logo aprovado em 1998, mas ficamos aqui. E vamos para o Código Penal e depois concluo. E pronto. O pessoal está a ver mais os vídeos, estou a ficar surpreendido, se calhar por causa das eleições autárquicas. Estou a ficar surpreendido. Apesar de privado, vá lá. Menos gente estúpida. Escolha medida de pena, artigo 70 do Código Penal, critério da escolha da pena. Tínhamos ficado na biografia Jorge Figueiredo Dias sobre o modelo de determinação de medida da pena, separata de notáveis do direito penal, livro em homenagem ao professor Dr. René Ariel Dotti, muito conhecido esse professor, páginas 215 a 229, 2009. Teresa Braga e Marlene Matos, crimes sexuais agravantes e atenuantes na determinação da medida da pena, em RCEJ número 7, páginas 141 a 164, 2007. António João Latas, o novo quadro sancionatório das pessoas singulares, revisão do Código Penal de 2007, em Conceição Gomes e Moraes Lopes, coordenação. Ficamos aqui.
E veio só um bocadinho da introdução do Código Penal, para a gente ir avançando pouco a pouco. A dimensão dogmática delícia tudo, segundo alguns autores, só ganha verdadeira ressonância e acuidade na parte especial dos códigos penais, obviamente as molduras penais, pois é aí que ela se confronta com as reais tensões jurídicas impostas pela natureza do bem jurídico penal que se quer proteger. Mas não só nesse aspecto. Com efeito, é a rigorosa definição dos elementos do tipo de culpa que, em verdadeiro rigor, se concretiza o princípio da tipicidade. O que é o crime? Ficamos por aqui, caros amigos. A live, primeira meia hora, vamos para os autores. Os amigos e engenheiros já sabem, o Dr. David também. Basicamente, que é para a gente também, obviamente, começámos um bocadinho mais cedo, o Dr. David começamos um bocadinho mais cedo para ver se o pessoal também tem paciência, não é? Porque os autores são muito chatos. O meu objetivo no YouTube é também estudar em voz alta, como sabem, mas compreendo que as coisas também sejam... As pessoas querem falar e bater ideias, não querem estudar. Tem 70 anos, tem 80 anos, tem 50 anos, normal. Há uns maluquinhos que gostam de estudar com 50 anos. Porquê? Pois, porque poder e conhecimento é o segredo da felicidade. Um abraço.